Eu me chamo Larissa Rodrigues, podem me chamar de Lari. Eu tenho 19 anos. Há 6 anos eu sou atleta de natação e também me tornei palestrante motivacional. Sou estudante de psicologia e também nasci com uma má formação. O meu olhar sobre desenvolvimento humano, acredito não, acho que é uma das maiores importâncias que a gente deve ter, não só no meio do trabalho, mas em toda a convivência que a gente pode ter com as pessoas, vivenciar outras histórias. E o ser humano pode ajudar o ser humano, né? Eu acredito e não só acredito, como vem de filósofos e de pessoas importantes que dizem que o ser humano não consegue viver sozinho. E eu acredito muito nisso. A gente não consegue ser pessoas solitárias. Até pode existir pessoas que não costumam socializar tanto, mas a gente não consegue se desenvolver sozinhos. Vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha história de vida, a minha trajetória. E o desenvolvimento humano sempre teve muita ligação com os meus dias, com a minha vida, enfim. E, bom, aos meus 3 anos de idade, eu fui adotada por uma família do interior, aqui do Rio Grande do Sul. E a minha expectativa de vida, se eu não tivesse sido adotada, por conta das condições que eu e a minha família biológica vivíamos, eu não passaria dos 6 anos de vida. Então, hoje eu tenho o privilégio e tenho certeza que Deus, com certeza, olhou para mim e tem um propósito muito maior, apesar dos apesares, e me resgatou. E hoje, com 19 anos, eu consigo fazer coisas que talvez para uma pessoa com deficiência eu não conseguiria, aos olhares das outras pessoas, aos olhares da sociedade, eu não poderia me tornar quem eu me tornei. Então, não é só por ser atleta de natação, por poder me desenvolver numa sociedade, mas eu também, por eu me conhecer, por eu me aceitar. Hoje eu lido muito bem com a minha deficiência. Minha deficiência não é algo que me atrapalha, mas que me trouxe muitas oportunidades de vida. E tenho certeza que ser atleta de natação é uma delas. Então, com as minhas, entre aspas, limitações, com as minhas dificuldades, eu pude fazer disso uma ferramenta para me impulsionar a ser um ser humano melhor. Por eu ser uma criança sempre muito espoleta e que gostava enfim, de ter uma vida sem limitações, sempre me dei muito bem na escola com os meus colegas e eu conheci, na verdade, tive contato com o esporte na escola, foi meu primeiro contato. Eu sempre gostei muito das aulas de educação física e acredito que esse foi o caminho que me levou a ser uma atleta de natação. E na verdade, nem passava na minha cabeça ser atleta de alto rendimento, não passava ser, na verdade, viver do esporte, ter uma rotina de atleta de verdade. E começou então na base, né? Eu sempre tive estímulo da minha professora, da minha família, enfim, para que eu pudesse me desenvolver nisso. Eu acredito muito que todo ser humano passa por um processo para chegar aonde chega e para se tornar quem quer ser. E hoje, para eu lidar muito bem com a minha deficiência, para eu ser uma pessoa totalmente que não vê limites nisso, mas que, enfim, vive uma vida tranquila, eu passei por um processo para aceitar isso. E eu acho que é uma das fases mais difíceis, mesmo que hoje eu tenha só 19 anos, mas o processo mais difícil para mim foi na minha adolescência, onde envolve todas aquelas questões de mulher, de menina, em que tu tem toda aquela questão de hormônio, enfim. E para mim, eu lembro muito bem que foi esse um dos momentos mais difíceis. Eu tinha que lidar com toda a questão de estar ingressando para o alto rendimento, por me tornar atleta. Então, eu não podia fazer as coisas que os jovens, que os adolescentes da minha idade faziam. E isso me frustrou por um momento. Foi algo bem difícil até. Eu quis algumas vezes ir por outro caminho, mas eu não deixei de seguir o meu maior sonho, né? O meu maior objetivo. Então, eu acho que esse foi um dos processos mais difíceis para mim, que é não poder viver e fazer as coisas que as pessoas da minha idade faziam. Há 6 anos eu sou atleta, mas todos os dias eu tenho algo a mais para aprender
E quanto mais eu treino, mais eu percebo que preciso treinar cada vez mais para chegar no meu objetivo, para vencer das minhas adversárias. Eu acho que é importante a gente ganhar de nós mesmos, mas também a gente precisa, eu preciso vencer das minhas adversárias para poder me colocar numa colocação legal. Então, a cada dia que eu treino, eu percebo que eu preciso me dedicar mais, que sempre tem algo a mais para que eu melhore na minha rotina. E algo que tem mexido muito comigo nos últimos dias é sobre vencer limites, né? E em questão da minha deficiência e tudo que envolve uma mulher e jovem com deficiência, acho que já está muito bem resolvido. E os meus limites hoje não são físicos, claro que eu tenho dificuldades, preciso muitas vezes de ajuda de outras pessoas, auxílio, mas eu tô aprendendo a lidar com o meu emocional, com a minha cabeça, vencer os limites que a minha própria cabeça impõe sobre as minhas potencialidades. Muitas vezes, em treinos difíceis ou momentos difíceis, a gente acaba perdendo o foco e esquecendo os nossos potenciais. Então, lembrar sempre disso, acho que é muito importante e é uma das coisas que eu mais tô aprendendo com o esporte, que é vencer as minhas limitações emocionais. E desde muito jovem, desde muito pequena, desde quando eu entrei, na verdade, né, para o esporte, eu sempre quis fazer parte da seleção brasileira principal. Eu era convocada para treinamentos com a seleção de jovens, enfim, mas algo batia muito forte dentro do meu peito, que era entrar para a seleção brasileira antes de completar os 18 anos. E aos 17 anos eu entrei, então, para a seleção brasileira e me tornei medalhista mundial, a terceira melhor atleta do mundo em 2 provas. Isso aconteceu no ano de 2022. E eu acho que todos nós temos potenciais, todos nós temos ferramentas boas para que a gente possa usar a nosso favor. Todos nós também temos erros, falhas e que devemos estar em constante aprendizado, evolução, enfim. Mas eu acho que a grande sacada da nossa vida é transformar a nossa realidade, né? Porque a minha realidade era hoje nem estar aqui, nem ter conquistado o que eu conquistei, nem ter a experiência e a oportunidade de viver. E a partir das oportunidades, dos momentos que a vida me ofereceu, eu pude transformar essa minha realidade. Então, hoje, através do esporte, através de estudo, da psicologia, enfim, por ser palestrante também, eu posso transformar a minha realidade e transformar também a realidade de outras pessoas.